Boa noite, turma. Então, vamos dar continuidade ao assunto da aula passada, restando somente 2 slides para concluirmos esse primeiro slide. Então, eu vou retomar um pouquinho do assunto de produção de raio-x, né, que eu expliquei na aula passada, e já vou iniciar outro assunto relacionado também à questão da radiação, o processo físico da radiação, tá? Então, como vocês viram na aula passada, a produção de raio-x ela é baseada em 2 princípios, certo? Ela pode acontecer por meio de um fenômeno físico chamado de freamento brainstorming, ou pode ser produzida através de um raio-x característico. E vocês viram que as 2 formas, elas podem acontecer, né? E nós não vamos saber qual é a forma que aconteceu, né? Aquele exame, que aconteceu a produção de raio-x naquele exame, tá? Então, vimos que a primeira produção de raio-x feita por freamento brainstorming precisa, né, de uma ampola. Então, só existe a radiação graças a uma ampola evacuada, uma ampola que não pode ter ar, certo? Essa ampola, ela precisa ter 2 eletrodos, um com a carga negativa e o outro com a carga positiva, para assim gerar energia e assim produzir a radiação. Então, do lado direito aqui, nós conseguimos observar o cátodo, né, onde tem o polo negativo, é do cátodo que saem os elétrons, né, que tem polo negativo também. Aqui a gente observa que existe um filamento chamado de filamento de tungstênio, onde vocês viram na aula passada que o filamento de tungstênio, ele é de tungstênio porque ele suporta altas temperaturas, né, tem um alto ponto de fusão, então por isso que ele é o elemento químico escolhido. E do lado oposto temos o outro lado positivo chamado de ânodo, né? Então, como tem aqui um sinal negativo e outro sinal positivo, sinais diferentes, eles vão se atrair. Então, os elétrons que saem aqui do sinal negativo, do cátodo, eles vão automaticamente uma grande energia em direção ao alvo, o ânodo. Só que eles sabem que o alvo é bem pesado, né? Tem uma grande massa. Então, o que acontece? Eles desaceleram, né? Há um freamento. Então, nesse freamento, que há a liberação de 99% de calor e somente 1% de radiação, tá? Então, essa é a produção de raio-x conhecido como brainstorming ou raio-x por freamento. E aqui é até melhor para vocês visualizarem, né, as estruturas dessa ampola de raio-x, né? Então, temos aqui o cátodo, o polo negativo, o ânodo, o polo positivo. Temos aqui o filamento de tungstênio. A ampola de raio-x, ela precisa ser a vácuo, certo? Não pode ter ar nela. Ela é revestida de uma proteção metálica, tá vendo? Logo depois tem uma camada de chumbo. O chumbo, ele tem a função de atenuar, ou seja, barrar a radiação, certo? E também possui óleo, né, no seu interior para ajudar aí na questão da dissipação do calor, tá certo? Então, essas são as estruturas de uma ampola de raio-x, tá? Existente um equipamento de mamografia, um equipamento de tomografia, de raio-x, de densitometria óssea, tá? Sempre tem que ter, sempre terá, né, a ampola de raio-x para produzir a radiação, tá bom? A outra produção que nós vimos foi o que nós chamamos de raio-x característico, né? Onde, nesse raio-x característico, a gente pode perceber que há uma substituição de um elétron, certo? Incidente da eletrosfera. Então, um elétron incidente que sai do cátodo, que tem um polo negativo, ele tem tanta energia que, ao passar por aqui, ele retira, né? Ele consegue retirar um elétron da sua eletrosfera.
mas o lugar ele não pode ficar vago, né? Se esse daqui ele sai, ele é retirado, o outro elétron que está mais perto ele vai substituir, né, esse elétron que foi ejetado para fora. E nessa substituição há também a produção de radiação de raio-x, certo? Então essas são as duas produções de raio-x, né, que conhecemos, certo? E como eu falei desde a aula passada, não dá para a gente saber qual foi o tipo de produção, né, de raio-x que aquele exame foi resultado, certo? Não tem como. Os livros, os cientistas listam esses dois tipos de produção de raio-x, tá bom? Então, quais são as propriedades dos raios-x? Então, desde o início, nós vimos aí a importância da radiologia, a sua definição, vimos um pouco da sua história, né? Vimos que nem sempre existiam os técnicos em radiologia, né? Tudo foi inovado, se modernizando até os dias de hoje, assim como os estudos também dos raios-x. Então, quais são as propriedades dos raios-x, né? As características, as qualidades, vamos dizer assim, dos raios-x? Primeiro, que vocês já sabem que os raios-x são radiação eletromagnética, ou seja, são ondas eletromagnéticas, né? Elas não têm carga, não podem ser defletidos, ou seja, não podem ser interrompidos por campos elétricos ou magnéticos, não podem ser parados por nenhum tipo de campo, né? Tanto elétrico como magnético. A radiação ela consegue ultrapassar, né, campos elétricos ou campos magnéticos, tá bom? No vácuo, então aqui ó, sempre vai ser no vácuo, por isso que a ampola ela precisa ser a vácuo, não pode existir ar dentro dela, porque sem ar as ondas, né, eletromagnéticas elas vão se propagar de uma maneira muito rápida, né, que é a intenção. Então, quanto maior for a velocidade, maior vai ser aquela energia, maior será a penetração no ser humano, no tecido do ser humano, tá bom? Então, os raios-x se propagam no vácuo com a velocidade da luz, uma velocidade muito grande, certo? Propaga-se em linha reta, né? Então, a radiação ela se propaga em linha reta. Quando vai posicionar o paciente, que vocês vão ver, né, ao longo do curso, vai posicionar certo paciente, por exemplo, para fazer um raio-x do joelho, né? A intenção é que aquele raio, o raio central, ele se incida em linha reta, né, no joelho do paciente. A radiação ela também pode se propagar em todas as direções, que é o que nós chamamos de radiação espalhada ou uma radiação de baixa energia, tá bom? Então, a radiação primária, o feixe primário, que é aquela que se propaga em linha reta, né, diretamente na estrutura, no joelho, ou no dedo do paciente, ou no tórax, ela vai ter uma alta energia, né? E também existe aquelas ondas eletromagnéticas, né, a radiação que se propaga em várias direções, que nós chamamos de radiação espalhada, certo? Então, a radiação ela pode se propagar tanto em linha reta como em todas as direções. Se a radiação ela não se propagasse em todas as direções, não precisaria, né, dos equipamentos de proteção, nem precisaria da sala ser toda blindada de chumbo para proteger, né? Então, por isso que a sala, toda a sala envolvendo raio-x precisa ser devidamente blindada, devidamente protegida, tá bom? Provocam luminescência em determinados, né, materiais. A gente viu que desde o início, quando aquele cientista, o Röntgen, estava no seu laboratório, né, manuseando a ampola de Crookes, tinha um material do outro lado da mesa e quando ele aumentava a energia, né, jogava energia nessa ampola, o material que estava do outro lado começou a brilhar, a provocar uma certa luminescência. Então, essa é uma propriedade, uma característica dos raios-x. Existem determinados materiais que podem sim provocar algum tipo de luminescência, tá bom? Outra característica, a radiação são mais penetrantes, né? Ou seja, tem um poder de penetração maior quando tem energia mais alta
e um comprimento de onda curto e uma frequência alta. Então, nós vimos recentemente, né, na nossa última aula, que a radiação ionizante e a radiação não ionizante, elas se diferem em relação ao comprimento de onda que elas têm, né? Quanto mais penetrante, quanto mais fortes, né, tem uma onda de comprimento de onda curto, vai ter uma frequência alta, sempre o inverso. Comprimento de onda curto, frequência ou energia alta. Comprimento de onda grande, uma frequência ou energia baixa, né? Como por exemplo o micro-ondas. O micro-ondas, como eu falei na última aula, é um tipo de radiação, só que é um tipo de radiação não ionizante. Por quê? Porque tem um comprimento de onda longo, então vai ter uma frequência baixa. Não vai ter energia suficiente para atravessar o corpo humano, para entrar nas nossas células, invadir o nosso DNA. Né? Como acontece com a radiação ionizante, os raios-x, eles têm um comprimento de onda bem curto, né? E a frequência muito alta. Então, por isso que os exames, né, a gente consegue ver no interior do corpo humano devido a essas ondas eletromagnéticas, certo? Outro ponto também é que os raios-x tornam-se mais penetrantes ao passarem por materiais absorvedores. O que são materiais absorvedores? São aqueles que absorvem, né, mais a radiação. Em todo exame de raio-x, a gente sempre vai se atentar, o que vai chamar mais a nossa atenção é a parte óssea, não é? Nos exames que nós vimos, a parte óssea, ela vai chamar muita atenção. Por quê? Porque o osso não é duro, o osso não é denso, então é um material que absorve muita radiação. Então, a radiação, ela torna-se mais penetrante ao passar por materiais absorvedores, sim. O osso, ele brilha, ele sempre vai aparecer em destaque nos exames de raio-x, por ser mais denso, tá? Quanto maior for a voltagem ou a energia do tubo gerador de raio-x, melhor eles atravessam o corpo, né? Isso é fato. Quanto mais energia, né, for colocada uma corrente elétrica na ampola, mais elétrons vão ser disparados, não é isso? E melhor eles vão atravessar o corpo humano, tá? A outra característica é que os raios-x produzem radiação espalhada ao atravessar o corpo, sim, como eu falei acima, produzem radiação, né, de uma maneira central, mas também produz radiação espalhada, que é uma radiação, né, que vai para o feixe central, só que tem uma energia menor, certo? Por isso a importância das blindagens da sala também, tá? As duas últimas propriedades é que obedecem à lei do inverso do quadrado da distância, ou seja, a intensidade dos raios-x é reduzida dessa forma. Então, aqui é um ponto importante que vocês vão se aprofundar mais quando vocês estiverem disciplina de física, tá? Mas o que significa a lei do inverso do quadrado da distância? Se uma pessoa ela estiver bem próxima do equipamento de raio-x, né, e disparar a radiação, ela vai receber mais radiação. Se outra pessoa estiver a 2 metros de distância daquele equipamento, ela vai receber menos radiação. Então, é isso que significa a lei do inverso do quadrado, tá vendo? Da distância. Ou seja, a intensidade é reduzida dessa forma. Quanto mais longe estivermos do equipamento ou da fonte de radiação, menor exposição vamos ter, né? Isso é lógico. Então, essa é uma das propriedades bem importantes aí dos raios-x. A outra propriedade é que o raio-x, né, a radiação, ela pode provocar mudanças biológicas, benignas ou malignas ao interagir com o corpo. E vamos ter uma aula voltada somente a essas interações, a esses efeitos que a radiação ela pode causar, mas vocês já viram que logo quando teve o descobrimento da radiação X, começou a aparecer efeitos, lembra? As pessoas começaram a ter efeitos, né? Lesões na pele, o cabelo começou a cair, tanto que a mídia, né, começou a comentar e aí descobriram que a radiação ela poderia causar mudanças no corpo do ser humano quando era exposto a uma alta quantidade de radiação. Então, a radiação ela pode provocar, ela pode aumentar a probabilidade daquela pessoa ter um câncer, ter uma doença, sim,
nós sabemos, mas a radiologia ela tem toda a proteção, né? Tem uma disciplina só voltada à radioproteção que ajuda, né, a todos os profissionais se proteger da melhor forma, né? Se proteger e também proteger os pacientes, ao público em geral, tá bom? Então, essa foi a finalização do slide, né, do material que eu já enviei para vocês da semana passada. E eu vou iniciar, tá, falando sobre outro ponto aí dentro da radiologia, dentro do processo físico, que é o que nós chamamos de radioatividade. Eu creio que a maioria já deve ter ouvido falar sobre radioatividade e nessa aula eu vou abordar sobre esses dois conceitos, né? Continuando ainda falando sobre radiação, mas vou abordar sobre a radioatividade. Será que a radiação e a radioatividade é a mesma coisa? Será que uma complementa a outra? Será que os dois termos para se referir à mesma coisa é correto? Então vocês vão entender o que é essa radioatividade, certo? Para não errar mais, tá bom? Então, vamos, antes de entrar na definição, voltar aí para o ano de 1896, depois do descobrimento da radiação, né, que foi em 8 de novembro de 1895, né, por Röntgen. Depois de Röntgen, apareceu outro cientista, né, que até hoje é considerado o pai da radioatividade. E esse cientista, ele é chamado de Henri Becquerel, mais conhecido como Becquerel, tá bom? Então, vocês já sabem aí a história, né, do descobrimento dos raios-x. Agora, a gente vai voltar a atenção, né, dando continuidade a essa história aí da radiologia, com o fenômeno chamado de radioatividade, que foi descoberto por Henri Becquerel, tá bom? Então, quando foi que ele descobriu a radioatividade, gente? A radioatividade, ela foi descoberta um ano depois do descobrimento, tá? Em 1896, aconteceu a descoberta da radioatividade. Mas como assim? Foi algo planejado ou foi algo que aconteceu, como os raios-x? Então, bora lá entender. Nessa época, o cientista francês Henri Becquerel, né, o pai da radioatividade, ele deu início à descoberta da radioatividade, tá? E ele trabalhava com radiação do urânio, tá vendo? Emitido em filmes fotográficos. E aí, ele trabalhando em seu laboratório, ele começou a pensar, será que a radiação ela poderia ser emitida por outra forma? Então, ele com certeza pensou assim, meu amigo Röntgen descobriu a radiação X, mas será que a radiação ela pode ser emitida por outra forma? Ele falou que a radiação é possível através de uma ampola de raio-x com cátodo, ânodo, né? Mas será que pode ser emitida por outra forma, sem ser pela ampola? E aí ele começou a fazer experimentos, certo? Em seu laboratório. O que foi que ele aconteceu? Ele pegou alguns elementos minerais, né, minérios, como o urânio, o sulfato duplo de potássio, a uranila. Então ele começou a mexer nessas amostras e colocou essas amostras em contato com o filme fotográfico, né, como era naquela época, envolvido também por um papel cartão preto. A intenção dele, gente, era pegar essa amostra com filme fotográfico e colocar na luz do dia. Só que começou um tempo de chuva, né, em Paris, e Becquerel ele teve que guardar, né, essas suas amostras em uma gaveta escura, para no outro dia, né, caso estiasse, ele continuar com seu experimento. Só que o que foi que aconteceu? Ele guardou as suas amostras, né, em uma gaveta escura, com o pensamento de continuar depois esse experimento. Só que aconteceu algo totalmente diferente, que ele nunca iria imaginar. Aqui tem um trecho, certo, do relatório do próprio Becquerel, então sintam-se privilegiados, onde ele escreveu, olha o que ele disse: como o Sol não voltou a aparecer durante vários dias, revelei as chapas fotográficas, lembra da revelação manual como era antigamente das fotos? Então, ele revelou as chapas fotográficas no dia 1º de março
na expectativa de encontrar imagens muito deficientes, ou seja, nada com nada. Ele pegou aquelas amostras de urânio junto com o filme, colocou em uma gaveta escura e depois ele foi revelar para ver se apareceu alguma coisa. Só que ele pensou que não ia encontrar nada, mas aconteceu o oposto. Ele diz, as silhuetas, ou seja, as formas das pedras, né, daquela amostra, apareceram com grande nitidez. Ele pensou imediatamente que a ação poderia ocorrer no escuro. Então, com base nisso, ele viu que tinha acontecido alguma coisa, um fenômeno que nunca tinha acontecido antes. E primeiramente ele pensou, não, deve acontecer no escuro, porque ele colocou aquelas amostras em uma gaveta escura. Só que depois, com o tempo, ele viu que isso pertencia a um outro fenômeno da radiologia, tá? E aí ele contou com a ajuda desse casal aqui, né, que eram alunos do Becquerel, Marie Curie, que acho que alguns já ouviram falar, e Pierre Curie, tá vendo? Eles três se juntaram e começaram a estudar esse fenômeno. O que aconteceu, né? E aí, juntamente com o casal Curie, Becquerel ele descobriu que a propriedade que ele viu pertencia ao urânio, né? E todo mundo já ouviu falar que é um elemento radioativo, né? Um elemento químico. Existe uma pedra, né, chamada de urânio, pois todos os minérios de urânio emitiam os raios que impressionavam o filme. Então ele viu que esse fenômeno era algo natural, era algo que não precisava de uma ampola, não precisava de nada do que Röntgen ele mostrou, né? Era um outro tipo de fenômeno físico que também emitia radiação, mas emitia radiação de maneira espontânea. Então Marie Curie, a mulher, ela batizou essa propriedade de urânio emitir raios de radioatividade. Então, radioatividade faz parte, sim, da radiologia, tem a ver com radiação. Mas o que significa radioatividade? É como se fosse a radiação em atividade de maneira espontânea. Não precisa de um equipamento. O próprio elemento tem característica de emitir sozinho radiação. Tá vendo só? Então, radioatividade é um outro conceito, é uma outra definição, tá bom? Então, essas descobertas sobre a radioatividade transformaram Marie Curie em uma celebridade mundial, né? A história ela mostra que durante a Primeira Grande Guerra Mundial, ela organizou um serviço para atender os soldados feridos, utilizando os raios-x, né, que foi descoberto por Röntgen. Ele usou o dinheiro ganho com os prêmios Nobel que ela ganhou, os três ganharam, para criar um centro de pesquisa chamado de Instituto do Rádio. O rádio, se vocês olharem aí na tabela periódica, também é um elemento químico, ou melhor dizendo, é um elemento radioativo, natural, tá? E ela se dedicou à pesquisa do uso das técnicas nucleares no combate ao câncer. Então daí começou a aparecer, né, outras áreas da radiologia, como a radioterapia, né, utilizando a radiação para tratar o câncer, tá vendo só? Em abril de 1898, Marie Curie, ela constatou com seus estudos e as suas pesquisas que havia algum componente ainda mais ativo, que o urânio em seus minerais naturais. Então eles começaram a pegar vários minérios, vários elementos naturais e estudar se eles também emitiam radiação, tá? Então primeiro eles chamaram de rádio, tá vendo? Só que descobriram que ele era 2 milhões de vezes mais radioativo que o urânio. Imagina só, eles estavam trabalhando com urânio, que é muito radioativo, só que depois começou a descobrir outros, como rádio, polônio, tá? E o segundo eles chamaram de polônio, em homenagem à Polônia, que era a terra natal de Madame Curie. Em 1903, tanto a Marie Curie como seu marido, Pierre Curie, e o seu professor, Antoine-Henri Becquerel, eles ganharam o prêmio Nobel, tá? Pelos trabalhos deles com radioatividade, que também foi uma outra descoberta, né? A radioatividade. Então, teve os raios-x e depois teve a radioatividade. Então, eles ganharam e dividiram o prêmio Nobel de Física, né? Bem merecidos. O que foi que resultou, gente? Marie Curie, ela contraiu leucemia, né, que é um tipo de câncer no sangue, morreu em 1934, e o engraçado é que ainda hoje, né, os seus livros, as suas anotações estão fortemente contaminados com radiação.
se colocarmos os filmes sobre os papéis, muitos que fizeram isso, né, chegaram até a obter as impressões digitais da cientista nos locais em que ela havia encostado os dedos. Então, eles estavam manuseando algo mais agressivo ainda do que o simples raio-x, a simples radiação X, tá bom? E é isso que eu quero que vocês entendam e saibam diferenciar radiação X com radioatividade. As duas emitem radiação, mas a radioatividade emite de uma forma diferente. É algo natural e é algo que tem uma energia muito superior do que a radiação X, certo? E vocês vão ver que ela é tratada mais, ela é mais utilizada na medicina nuclear e principalmente na radioterapia, no tratamento do câncer, tá? E nós sabemos que quando as pessoas elas ouvem falar sobre radioatividade, sobre radiação, as pessoas elas têm medo porque elas não conhecem, e o que vem na mente dessas pessoas são essas fotos aqui, né? Arma nuclear, bomba nuclear, tá vendo aqui? Retratado muito em filmes, ó, anomalias. Realmente, né? Existem exemplos, acidentes que marcaram a história, como a bomba de Hiroshima e Nagasaki, jogados no Japão, o acidente que teve em Chernobyl, que tem filmes, documentários retratando, realmente aconteceu. Outro acidente que aconteceu no Brasil, que foi o do Césio 137. Então, realmente, esses acidentes assustam as pessoas. Mas o que foi que aconteceu nesses acidentes foi radioatividade. Foi um tipo de radiação utilizado em armas nucleares, em bombas nucleares, não em exames de diagnóstico por imagem, tá bom? Então, na próxima aula eu vou tentar passar um filme para vocês, né? A gente está em sala de aula, mas vamos aí tentar, vou tentar passar esse filme para vocês, para que as aulas elas fiquem mais verdadeiras, né? Mais reais possíveis a sala de aula, melhor dizendo, tá? Então é preciso que vocês entendam e saibam diferenciar. A radioatividade, ela emite radiação, né? Mas é uma radiação com energia muito maior, e é uma radiação que ela é emitida, não precisa ser de uma ampola, né? Ela é resultado da emissão de elementos naturais, como urânio, o iodo, o plutônio, certo? O césio, são elementos naturais que naturalmente eles emitem radiação, tá bom? Então eu vou parar aqui para não ficar com muita informação, tá bom? Mas na próxima aula a gente vai entender que tipo de radiação é essa, como pode ser chamado, né? Qual é a diferença dela com a radiação X, por que o nome radioatividade. Esses conceitos a gente vai tentar afirmar na nossa próxima aula, tá bom? Então até lá!